A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Semeando para a Vida Eterna, nosso programa da Igreja Presbiteriana de Lages, ali situada no endereço da rua Coronel Fausto Souza, número 353. Queremos convidar você, que nos está ouvindo nesse momento, a participar dos nossos cultos de domingo. Seria um prazer recebê-los lá em nossa igreja para o culto e também para o estudo bíblico. Queremos fazer os nossos agradecimentos ao nosso patrocinador, a Clínica Médica Odontológica Vida Nossa, a clínica que é especializada em diagnóstico de imagem por ultrassonografia, através da doutora Vanessa Aleixo Gerber, imagens ultrassom por Doppler, obstétrico e geral. Assim como também o Dr. Fernando Gerber, que realiza a parte de odontologia, nos serviços da parte de cirurgia, de implante, de clínica e estética. Nosso agradecimento. Então vamos orar para darmos início então ao nosso tema de hoje. Senhor Jesus, Senhor Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos por mais este dia, por mais essa oportunidade preciosa de estarmos aqui neste programa, nesta televisão, para levar a Tua palavra preciosa, palavra viva e eficaz, a fim de que sejamos instruídos, sejamos ensinados, sejamos edificados e que todos possam receber esta palavra a fim de serem abençoados. Por isso nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos. Queremos também sempre oportunamente pedir pela nossa nação, pelos nossos dirigentes, pelas nossas autoridades, sempre para manifestar o Teu reino de justiça, de paz e prosperidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, é um grande prazer estar mais uma vez aqui trazendo a Palavra de Deus e dando sequência aí ao nosso mês, a reflexão do mês de outubro, que comemoramos a Reforma Protestante. Nós vamos hoje falar sobre uma afirmação, uma das mais centrais da Bíblia, mas que sai essa afirmação também ali da Reforma Protestante, que somente Cristo, ou solos Christus. Então nós vamos ler um texto para ser a base da nossa reflexão hoje, que se encontra na Palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, capítulo 4, dos versículos 5 ao 22. Uma narrativa logo no início ali, quando depois da ascensão de Jesus, o derramamento do Espírito Santo, já a narrativa da ação de Deus com os apóstolos, com principalmente Pedro e João aqui. O nosso presbítero Fernando vai ler então esse texto, Atos capítulo 4, do versículo 5 ao 22. Vamos ler então. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os o arguiram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome
dado entre os homens pelo qual importa que sejam salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameaçemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falasse, nem ensinasse em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram. Não tendo achado como o castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Amém. Então, como eu disse, é uma narrativa de fatos que aconteceram ali no primeiro século, logo após a ascensão de Jesus, derramamento do Espírito Santo em Atos 2. E aí começam a narrativa do nascimento da igreja, da atuação do Espírito Santo através dos apóstolos. E a gente vê numa primeira atuação aqui, no derramamento do Espírito Santo, que eles foram capacitados pelo Espírito Santo de Deus a falarem sobre as maravilhas de Deus. Essas maravilhas de Deus são as Escrituras e aquilo que Deus fez, principalmente através de Jesus, enquanto estavam com eles. E que Jesus era esse Filho de Deus. Jesus era o Salvador, era o Cristo de Deus. E Pedro e João, um dia estão indo, como costumeiramente faziam, ao templo, se deparam com um coxo, com alguém paralítico, né? Um coxo, um manco, um paralítico que estava à porta da igreja a pedir esmola, um homem já de 40 anos, que já tinha nascido daquele jeito, e eles se dirigem àquele homem que estava pedindo esmola, ele pede esmola a eles, e eles falam assim: não tenho nem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Né? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele momento foi um momento de milagre. Aquele homem levantou, andou, saiu até pulando, e isso se espalhou. Então a religião vigente, a religião dominante ali, o judaísmo, que achou que tinha suplantado o movimento, né, de Jesus com a sua morte, então tenta por todos os modos, pelo seu poder de coerção, abafar esse caso, não quer que isso seja divulgado, não quer que isso chegue ao conhecimento da população, e eles prendem então Pedro e João, eles são inquiridos, e João dá um testemunho, aliás, Pedro, né, dá esse testemunho, ele leva essa palavra, desvendando todo esse mistério, deixando claro que aquele homem, o que ocorrer ali foi algo sobrenatural, uma ação de Deus, mas isso ocorreu por meio do nome de Jesus Cristo, aquele que eles mataram. E o versículo 12 é o nosso versículo base, né? Pedro deixa bem claro: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, só recordando a história aí da Reforma Protestante, quando Lutero fixa as suas 95 teses ali na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, em 1517, as suas argumentações sobre o que estava errado na igreja, elas tinham um foco muito dirigido à questão exatamente do domínio da igreja sobre o povo, colocando um fardo muito grande na religião, esquecendo-se da pessoa de Cristo. A pessoa que se torna mais importante ali é o Papa, a pessoa que se dá maior importância e ênfase
nas pregações da igreja, a igreja domina o Estado, a igreja domina as finanças e a igreja precisa de dinheiro. Naquele momento, a pessoa de Cristo, ela é de só menos importância. A igreja, a religião, na verdade, né, ela se estribou ou se apoiou em um monte de formalidades e aquilo foi sobrecarregando o povo. Então, naquele momento, se você assistiu o filme Lutero, é muito interessante que aparece Lutero fazendo essas peregrinações, buscando, né, fortalecer a sua fé, exercer a sua fé, conforme a sua fé era vigente, e ele vai em busca de relíquias, de adoração de relíquias, de penitência a santos, mas o nome de Jesus nem aparece. O nome de Jesus está esquecido aqui, né, nesse momento histórico, né? E nas suas teses, o Lutero vai resgatar o que a palavra de Deus diz, que o justo viverá pela sua fé, e essa fé, ela é a fé salvadora, a fé que Deus dá ao homem, Deus presenteia o homem com essa fé, ele derrama essa fé, ele coloca essa fé no coração do homem, e o homem abre os seus olhos espirituais para enxergar a Cristo Jesus. Não há um outro nome que importa que sejamos salvos. Esta frase que sai somente Cristo da Reforma Protestante, ela vem afirmar isso. Não há nenhuma outra coisa que se compare a Cristo, que se coloque junto com Cristo para a salvação. Não há nenhuma penitência, não há nenhum outro santo, não há nenhuma outra entidade, não há a igreja que se compare à pessoa de Cristo. Nós temos hoje muitas denominações que acreditam serem elas as portadoras da salvação. Dizem, se não estiver na nossa igreja, se não estiver na nossa denominação, não está salvo. Isso é uma mentira diabólica. A palavra de Deus deixa bem claro que é em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que a salvação acontece. Não é se filiando a nenhuma igreja. A filiação a alguma igreja, ela acontece por uma necessidade de comunhão dos santos, que é uma outra questão que também a Reforma Protestante vai enfatizar. Mas a salvação em Jesus Cristo não é denominacional, não é religiosa, é por fé. E a religião você vai exercer a sua fé. Aonde você escolher, aonde você se sentir bem, aonde você perceber que a pessoa de Cristo está sendo exaltada. E ela é a única pessoa que tem que ser glorificada, adorada e cultuada. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É isso que nós cremos, a nossa profissão de fé. O credo apostólico nosso começa assim: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em seu Filho Jesus, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder do Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu ao terceiro dia dos mortos, foi assunto aos céus, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, e creio no Espírito Santo. Então, essa declaração de fé, o credo, ele é uma declaração dessa nossa fé. E a pessoa de Jesus ali, você vê o credo aqui que eu falei muito por cima, mas a pessoa de Jesus ali, todas as atribuições que são dadas a Jesus no credo apostólico, são as definições que a Bíblia nos dá para afirmarmos que na pessoa de Jesus reside a salvação. Né? Na pessoa de Jesus reside a salvação. E eu quero convidar o Fernando também para abrir aí e ler para a gente um pedacinho só aqui de uma carta essencial para a gente entender essa pregação de Pedro, que é a carta aos Hebreus, no capítulo 10. A carta aos Hebreus é um dos apóstolos que está ali já com um entendimento completo, inspirado pelo Espírito Santo, com a missão de ensinar aos judeus que Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que Deus fez no Antigo Testamento. Tudo que ele prescreveu da lei, das ações de Deus, da revelação de Deus. Tudo aquilo que ele teve o trabalho de nos conduzir
para esse esclarecimento, o livro, essa carta aos Hebreus, ela condensa e tem um objetivo, é muito objetiva nisso, para dizer que Jesus é o cumprimento daquilo tudo que foi prescrito como sombra. Aquilo era uma sombra. Então, capítulo 10 de Hebreus, o presbítero Fernando pode ler aí do 1 até o 18, né? Um pouco longo, mas é para uma completude das Justamente, vamos lá então. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, esse sacrifício faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima: sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, abre parênteses, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrada dos seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Amém. Então, o autor aos Hebreus, ele pega e faz essa interpretação que Pedro fez na sua pregação. Pedro fez muito na primeira pregação, quando o Espírito Santo desce, ele reúne todos os sinais de Deus, a revelação de Deus no Antigo Testamento, de que ele era o sinal das coisas que haviam de vir, e ele cumpriu tudo isso, e ele é a oferta cabal pelos nossos pecados. Deus instituiu a lei, instituiu o sacerdócio, os sacrifícios, para que isso apontasse para Cristo. E Cristo, quando se apresentou, João realmente fez essa declaração: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fazendo menção à lei, fazendo menção a esses sacrifícios que Deus, que o autor aos Hebreus diz que Deus ele não aceitou como uma oferta perpétua, porque tinha que ser repetido todos os anos. E por que tinha que ser repetido todos os anos? Porque não era uma oferta completa, né? E isso, a atitude de ir repetindo, era para que aquilo ficasse bem claro diante do povo de Deus, que nada do que é passageiro pode suplantar o eterno. Justo. Né? Então o eterno foi contemplado no eterno. O próprio Deus, quando veio, se encarnou, se tornou carne, o seu sacrifício foi perfeito, porque ele era o próprio Deus. E não há outro nome que pode trazer para si isso. No capítulo 1 de Hebreus, a gente tem uma descrição ali, uma declaração, né, trazendo também o Antigo Testamento, os Salmos, dizendo: não há nenhum anjo, nenhuma outra criatura, nenhum outro ser criado que Deus chamou de filho. Não há. É somente Jesus, o seu unigênito.
um único gerado, né, por Deus. É esse que é o próprio Deus, a mesma substância. Então não há outro nome. Essa afirmação, só Cristo, é para que nós compreendamos que nenhum outro nome, ou pessoa, ou instituição, ou lei se compara a Cristo. É isso que nós temos para trazer hoje. Umas considerações finais, Fernando? Uma consideração final interessante aqui, que nós lemos em Hebreus 10, né? Que o sacrifício de animais, na verdade, eles não tinham o poder de perdoar pecados, apenas de ocultar o pecado, mas quem perdoa o pecado é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. O sacrifício era projetado em Cristo, né? Era isso mesmo. Então o sangue dos animais era apenas pela lei para que pudesse, vamos dizer assim, aplacar a ira de Deus contra o povo. É isso, pastor? Fazendo essa uma expiação, projeção, né? Uma expiação. Chamava expiação. Justamente. A tampa do propiciatório também, que se aspergia ali o sangue, representa Cristo. Representa Cristo, justo. Tudo isso é explicado em Hebreus. Justo. Tudo isso se você pegar a sua Bíblia em casa e ler a carta aos Hebreus, vai estar explicado item por item ali, todos os significados, né? Os bodes expiatórios, o papel do sacerdote, inclusive, né? Que Cristo é o sumo sacerdote, né? É o sacerdote pleno. Então, tudo isso que Deus instituiu aqui era para ser feito, sim, mas que quando Cristo viesse, o povo reconhecesse. Ele é. Né? Tem um episódio interessante, quando Cristo derruba aquelas bancas. Sim, né? no templo. No templo. Ele entra no templo e ele fala assim, parem com os trabalhos. Parem com os trabalhos. Né? E o Evangelho de Marcos, ele vai narrar assim que ele não permitiu que se transitassem os utensílios, né? Os utensílios eram os utensílios para o sacrifício, para limpar o sacrifício, para ter outro sacrifício. Então Jesus já estava dando um ensinamento ali profético de que não precisaria mais do sacrifício, porque ele estava presente, porque ele era o sacrifício cabal. Né? Então, justamente. Essa é a nossa palavra, trazendo mais esse ponto da Reforma Protestante, essa frase que sai aí para combater exatamente a exploração religiosa. E a gente tem que ficar atento, porque hoje ainda continua isso. Muita coisa está sendo colocada ao lado de Cristo como forma de tentar expiar os nossos pecados, buscar salvação. Principalmente, vamos lembrar o que Pedro disse, né? Ele não tinha ouro nem prata, mas aquilo que ele tinha era o poder de Jesus que ele deu. Então, o papel da igreja às vezes está reduzido ao comércio. E não é esse o papel da igreja. O papel da igreja é levar Cristo, o Cristo ressurreto, que está à direita de Deus Pai, e há de vir para julgar os vivos e os mortos. Que Deus esteja abençoando o seu lar, que você creia nessa palavra, creia no Senhor Jesus, que esse é o caminho da salvação. E isso é que basta para a nossa salvação. Deus abençoe. Amém. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com o profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 160 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade. E a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada e com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 160 anos evangelizando o Brasil.